1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: isto, porém, que vou dizer-vos, não vos julgue, porquanto vos ajuntai, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem em vós, de sorte que quando vos ajuntai no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele estava observando que muitas das vezes o povo de Corinto, eles só se ajuntavam em momentos que não era tão necessário. E o apóstolo Paulo falou assim: vamos nos ajuntar para comer a ceia do Senhor. Porque todas as vezes que o povo se ajuntava, havia entre eles dissensões, brigas, divergências. Irmãos, esse é o cenário das pessoas hoje em dia, que muitas das vezes têm dificuldade de ter paz umas com as outras. E quando se ajuntam com confusão, dissensão, brigas, discórdias, contendas, com divergências. E quando a pessoa ela age assim, ela não vai ter parte com Deus. E esse é um dos motivos que Jesus deixou a Santa Ceia, para que a gente tenha parte e comunhão para com o Senhor. Você sabe o que a Bíblia diz? Que bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, aquele momento de Santa Ceia era um momento de celebração, era um momento a qual os discípulos se ajuntavam para servir ao Senhor em comunhão, em comprometimento, em compromisso. Eles estavam ali para ter parte com Deus. Quando a gente quer ver portas se abrindo para a nossa vida espiritual, e principalmente a porta da comunhão, a gente deve se ajuntar para ter parte com Deus, parte com a presença de Deus, parte com a oração. Entenda por que a Santa Ceia desse tempo era tão necessária e era tão precisa na igreja, e até os dias de hoje é necessária e é precisa na igreja, porque além de nós termos comunhão com Deus no dia de Santa Ceia, Deus trabalha em nós para que nós tenhamos comunhão com os irmãos, uns para com outros. Aí Jesus falou assim: naquele tempo existiam muitas heresias. Ou seja, o apóstolo Paulo falou naquele tempo sobre as congregações, sobre as igrejas, havia muitas heresias, mas que isso era necessário para que quem é justo, quem é servo de Deus, quem tem comunhão com Deus, se destacasse naquele momento e fosse o quê? Achado entre a igreja e entre a congregação. É igual nos tempos de hoje em dia. Você vai ver muitas crenças, muitas heresias, alguns ensinos e algumas palavras e algumas doutrinas totalmente fora do que a Bíblia ensina, do que as Escrituras dizem. Em meio ao Evangelho, em meio às
o espalhar, né, da palavra de Deus pelo mundo afora. Mas isso se faz necessário, se faz preciso, para que sejam separados o trigo do joio. Ou seja, para que os servos de Deus, as pessoas que são de Deus, que foram preparadas para o momento de salvação, que foram preparadas para a vida eterna, que foram preparadas para estar na mesa com o Senhor, que foram preparadas ali na comunhão para herdar a salvação. Elas se mostrem, elas se manifestem, elas sejam o quê? Achadas e encontradas. Irmãos, e quando a gente fala de Santa Ceia, a gente fala sobre isso: reconhecimento, arrependimento dos pecados, das falhas, dos erros cometidos, o voltar do coração para Deus, aquele ato de subir da presença do Senhor, na sinceridade verdadeira e viva perante Deus. Aquela busca o quê? De comunhão. Aquela busca de viver em Jesus, de viver o Salvador. Aquela busca de ver a porta da salvação se abrindo para nós. Porque Jesus, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Ou seja, Jesus bate a porta do nosso coração, Jesus nos faz o convite, Jesus bate a porta do nosso coração através da palavra, através do ensino, nos faz o convite, e se esse convite é aceito, Jesus entra e nos convida a cear com ele. Ele nos convida a cear com ele e nós também ali participamos da comunhão para com Jesus Cristo. Então se faz necessário um dia de Santa Ceia como esse, é dia da gente refletir. Como que a gente tem que se ajuntar para servir a Deus? Será que o povo de Deus não se ajunta muitas das vezes? Não é com brigas, com dissensões, com divergências? Talvez muitas das vezes não falta essa união, essa unidade, esse compromisso e a comunhão. Será que não é por isso que a Santa Ceia precisa ser servida? Para que haja comunhão para com Deus, comunhão para com a palavra e comunhão entre os irmãos, em Cristo Jesus. Então a Santa Ceia, ela representa a comunhão. Por isso que a gente deve se assentar à mesa com Jesus e com os irmãos, sempre com alegria, nunca com dissensão, nunca com brigas, nunca com divisão, nunca com disputas, mas sempre sim com comunhão. E mesmo que a gente veja pelo mundo afora as heresias, a gente precisa estar sempre firmado em Jesus Cristo, sempre comprometido com a palavra, sempre estabelecendo em nós essa porta da comunhão verdadeira para com Jesus Cristo. Não olhando para fulano, ciclano, comportamento do fulano, de tal congregação, de tal igreja, de tal povo, de tal nação, mas sempre em comunhão verdadeira para com a palavra, sempre em comunhão verdadeira para com Jesus Cristo, sempre em comunhão com a presença de Deus, mas sempre em comunhão com os irmãos em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Então a Santa Ceia é esse momento de celebração. Aí o apóstolo fala a Corinto, através aqui, né, da palavra do Senhor Jesus. Aí diz assim, versículo 19: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vos ajuntares no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se.
Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Quem vos direis louvar-vos-eis? Nisso não vos louvo. Então, Deus falou que o momento de ceia na igreja, irmãos, é algo que sagrado. É um momento que sagrado. É um momento que a gente precisa o quê? Priorizar. Porque na verdade, cada um tem o seu alimento, como o apóstolo Paulo fala aqui dentro das suas casas. Mas o alimento da ceia é o alimento espiritual, de fortalecimento e de renovo, e deve ser valorizado. Dia de Santa Ceia é um dia de comunhão e deve ser o que? Valorizado. A gente deve valorizar que o apóstolo Paulo falou, a igreja e a congregação. Não ficar pensando, eu vou tomar Santa Ceia em casa, pela rádio, pela televisão. Não, a gente tem que vir à igreja para o quê? Para ceiar. Vir à igreja para a gente viver a comunhão, para a gente se fortalecer, para a gente receber a palavra de Deus, a força e a comunhão com o Senhor e com a presença do Senhor. É na igreja, é na congregação que a gente se fortalece espiritualmente. Amém, povo de Deus? Que a gente se renova, que a gente se edifica, que a gente se aproxima de Deus. É na igreja, é na congregação que nós somos fortalecidos na comunhão. Então, cada um deve valorizar esse momento de Santa Ceia. Você deve valorizar na sua vida o dia de Santa Ceia. Você deve valorizar porque você tem uma congregação, uma igreja com a porta aberta para você entrar e ceiar. E a gente deve valorizar esse momento de comunhão, de busca, de entrega entre nós e Deus, mas essa comunhão entre os irmãos, para que todos nós, em uma só fé, tenhamos partes para com Deus. Irmãos, a Santa Ceia é para ser celebrada na igreja, dentro da congregação. Por isso que a gente faz o convite para a pessoa vir à igreja. Por isso que o apóstolo Paulo falou. Vocês têm que valorizar a igreja, a congregação, a porta que lhes foi o quê? Aberta. Tem que valorizar a igreja, o nosso ministério, a qual Jesus levou-nos pelo conhecimento da salvação e da verdade. E valorizar esse momento de ceia, de comunhão com Cristo, de comunhão com a palavra, e ter esse dia como um dia o quê? Sagrado. Ter esse dia como um dia que eu vou viver a comunhão com Cristo, a comunhão com a palavra e a comunhão entre irmãos. Um dia que eu vou mostrar essa valorização à igreja, à casa de Deus, ao ministério a qual eu pertenço. Então, Santa Ceia é um dia de comunhão e de valorização. A palavra de Deus, o Evangelho, a obra do Senhor, em nome de Jesus. E o apóstolo continua ensinando, mostrando, e diz assim, versículo de número 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Então o apóstolo Paulo falou: olha, eu faço como eu aprendi com Jesus Cristo, que no momento da ceia se assentou na mesa com os discípulos, e aí Jesus fez repartir o quê? Do pão. Aí Jesus disse assim: ó, tomai e comei. Isso é o meu corpo, que é partido o quê? Por vós.
Jesus fazendo referência que o pão repartido era como o corpo de Cristo, que seria repartido na cruz do Calvário por nós. Amém, povo de Deus? E aquilo ali deveria ser comido com temor, com reverência, depois de haver arrependimento dos pecados, e ali, com alegria, com contentamento de saber que Jesus ali pagava o quê? O preço por nós na cruz do Calvário. Ali, com a certeza que aquele momento era um momento de comunhão e de entrega, de busca total e verdadeira a Deus. O apóstolo falou por ele: eu te ensino como Jesus me ensinou. Assim como Jesus repartiu o pão para conosco, eu reparto o pão, o corpo de Cristo, para conosco. Assim como Jesus repartiu ali na cruz do Calvário, assim como Jesus repartiu na ceia com os discípulos. Irmãos, Santa Ceia é um momento que sagrado, em memória de quem? De Jesus Cristo, até que ele volte. E diz assim, continuando: e semelhante também, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, assim como Jesus ensinou, pegou o cálice, dividiu com os discípulos, e falou: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. E a partir desse momento, vocês vão viver, o Novo Testamento no sangue de quem? De Jesus. Por isso que existe o Novo Testamento, o Evangelho, que são os ensinamentos de Jesus Cristo, que a gente deve viver e praticar, seguirmos. A gente deve obedecer ao Antigo Testamento? Sim, mas a gente vive o Novo Testamento porque Jesus nos deixou todos os ensinos. Tem coisas que Jesus ali deu o quê? Continuidade à obra do Antigo Testamento. Amém? Para continuar cumprindo a vontade de quem? De Deus. Algumas coisas Jesus deu liberdade, ofereceu perdão, nos concedeu o quê? Graça. Amém, povo de Deus? O favor imerecido. Quem nos purifica? Quem nos garante isso? Quem nos lava? É o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, no nosso lugar, e que é representado pelo cálice do suco da uva, sem mistura, perante, como Jesus o fez. Ali, irmãos, é representado como o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário, no nosso quê? E isso é o que? Uma nova aliança, um novo testamento no sangue de Jesus. Ou seja, a oportunidade de lavar, de purificar, de ser justificados de toda injustiça e de todo pecado. Uma nova aliança, um novo retorno que nós fazemos com Jesus Cristo. Por isso que nós fazemos a Santa Ceia todos os meses. Amém, povo de Deus? Todas as vezes que nós nos assentamos em comunhão, a gente ceia, pelo menos uma vez no mês, a gente tem que se assentar a Santa Ceia com o Senhor na igreja e na congregação. Amém, povo de Deus? E continuando aí, dizendo: fazendo isso que em memória de Jesus Cristo. Diz assim: porque todas as vezes que comeres o pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, Jesus falou, que além da gente valorizar, para a gente ter parte em comunhão, a gente não deve beber ou participar ou comer de qualquer forma, mas deve ter arrependimento dos pecados.
A pessoa deve se arrepender de todos os pecados, de todos os seus erros e falhas. A pessoa ela deve ter aceitado Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Amém, povo de Deus? Aceitado Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Confessar publicamente essa aceitação, que é o batismo o quê? Nas águas. E se errou, se pecou, se falhou, a pessoa ela deve se arrepender de todo o coração, porque ninguém deve beber ou comer ou participar da ceia com indignamente, com pecados, com erros, com falhas, sem arrependimento verdadeiro e sim sincero, para que aquela pessoa não coma e não beba para a sua própria quê? Condenação. Amém, povo de Deus? É o que Jesus ensina. Então, Santa Ceia é o momento que deve haver arrependimento dos pecados verdadeiros e sinceros. E a pessoa não querer mais aquele pecado, não querer mais aquele erro, não querer mais aquela prática errada na sua vida. Deve haver um laço de verdadeiro perante a pessoa de Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? E continua e diz assim, olha, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discerniu o corpo do Senhor. Por causa disso, ai de vós, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Pois se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos o quê? Julgados. O apóstolo Paulo fala, né? Por isso que aqui em Corinto, muita gente fraca, doente, né? Estava dormindo o quê? Espiritualmente. Não estava vendo as portas ali se abrindo para ser com o Senhor, porque estavam comendo com indignidade. Irmãos, por isso que tem que ter arrependimento verdadeiro e sincero, dizer não aos pecados, parar com a prática do pecado, do erro e acertar a sua vida perante o Senhor Jesus. E ninguém deve comer a minha Santa Ceia em prática de pecado, com indignidade ou sem arrependimento, porque senão a pessoa ela come para a sua própria condenação. E em vez dela se fortalecer, ela continua fraca, cheia de doenças e dormindo espiritualmente. Ensino, né? Importante aqui na Bíblia. E diz assim: olha, porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quem se julga a si mesmo não vai precisar ser julgado por ninguém. Amém? Como Deus diz aí. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Então, quando Jesus ele te repreende, quando é Jesus que te corrige, quando você vem à igreja, e quando é a palavra de Deus que fala com você, você tem que se alegrar que você foi corrigido e acertar a sua vida. Porque Deus não julga a gente como o mundo julga. Amém, povo de Deus? Ele nos julga para que a gente não caia em condenar, para que a gente conserte as áreas e os setores da nossa vida, para que a gente se acerte perante Deus. Com a repreensão de Deus, ela deve ser recebida com alegria e com contentamento. Se acertar a mesa com o Senhor para cear, tem que ser para cada um de nós motivo de alegria. Para vontade para me sentar com Jesus. Obrigado, Jesus. Vou oportunidade do Senhor me corrigir porque o Senhor me ama. Obrigado, Jesus. Vou acertar a minha vida. Vou colocar a minha vida perante o Senhor em obediência à palavra. Obrigado, Jesus. A gente não deve se acertar na mesa com indignidade ou indignamente. A gente deve acertar com a vida certa. Ali perante Deus, depois de ter aceitado Jesus, passar pelo batismo nas águas, que é a confissão pública por Jesus Cristo, e não estando na prática do pecado. E o Senhor repreende a quem o Senhor ama. Então eu vou acertar na vida. Obrigado, Jesus. Eu me acerto a mesa com a menina, porque eu sei
que o preço que foi pago na cruz foi um preço de amor, foi um preço caro, foi ali para me dar a salvar. Eu valorizo o corpo repartido na cruz do Calvário, o sangue derramado em aliança para o Novo Testamento. Eu me assento com ele. É essa convicção que nós, filhos de Deus, temos que ter perante o Senhor. Quem é convertido sente essa alegria. Até se for repreendido, a pessoa sente alegria para se concentrar, porque ela quer dar certo perante o Senhor. Amém, povo de Deus? E diz assim, olha: portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vós não ajuntais para condenação. Quantas demais coisas ordenareis quando for ter convosco. Então, Santa Ceia é o dia que a gente vem para repartir o corpo de quem? De Cristo, irmãos. E a gente não deve perder esse momento e entender que a Santa Ceia é um momento de comunhão. E aonde a gente se assenta é na igreja, na congregação para a ceia. Amém, povo de Deus? Se você não cultivou a mensagem da Santa Ceia, essa é uma das mensagens de Santa Ceia expostas na Bíblia, e a gente deve assentar ali na Santa Ceia como uma alegria no comportamento. Não para brigar, não para contender, não para discutir, não para falar isso é aquilo, é com temor, com respeito e com reverência. Amém, povo de Deus? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Esse é o ensino para as nossas vidas, irmãos, para a gente se converter verdadeiramente. Nós vamos nos preparar para